Eu vou iniciar, os irmãos respondem. Zacarias 4, de 1 ao 14. Tornou o anjo que falava comigo e me despertou como a um homem que é despertado do seu sono. Podem ler. E me perguntou: que vês? Respondi: olho e eis um candelabro todo de ouro e um vaso de azeite em cima com as suas 7 lâmpadas e 7 burros, um para cada uma das lâmpadas que estão em cima do candelabro. Junto a este, 2 oliveiras, uma à direita do vaso de azeite e a outra à sua esquerda. Então perguntei ao anjo que falava comigo: meu Senhor, que é isto? Respondeu-me o anjo que falava comigo: não sabes tu o que é isto? Respondi: não, meu Senhor. Prosseguiu ele e me disse: esta é a palavra do Senhor a Zorobabel, não por força nem por poder, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos exércitos. Quem és tu, ó grande monte? Diante de Zorobabel serás como uma campina, porque ele colocará pedra de remate em meio a aclamações. Haja graça e graça para ela. Novamente me veio a palavra do Senhor, dizendo: as mãos de Zorobabel lançaram os fundamentos desta casa, elas mesmas a acabarão, para que saibais que o Senhor dos exércitos é quem me enviou a vós outros. Pois quem despreza o dia dos humildes começos, esse alegrar-se-á vendo o prumo na mão de Zorobabel. Aqueles 7 olhos são os olhos do Senhor que percorrem toda a terra. Prossegui e lhe perguntei: que são as 2 oliveiras, à direita e à esquerda do candelabro? Tornando a falar, lhe perguntei: que são aqueles 2 raminhos de oliveira que estão junto aos 2 tubos de ouro que vertem de si azeite dourado? Ele me respondeu: não sabes que é isto? Eu disse: não, meu Senhor. Então ele disse: são os 2 ungidos que assistem junto ao Senhor de toda a terra. Amém. Vamos orar de 2 em 2? Ora aí por quem está do seu lado, abençoa a sua vida, abençoa a sua família, a sua semana, abençoa para que a palavra possa entrar e frutificar. Irmãos, ontem a Igreja Presbiteriana do Brasil comemorou 164 anos como Igreja Presbiteriana do Brasil. Hoje nós somos 703 mil membros na Igreja Presbiteriana do Brasil, mais de 5 mil pastores, 6.360 igrejas. Se colocar as outras igrejas presbiterianas irmãs, principalmente a independente, a gente passamos de 1 milhão, quase 2 milhões de presbiterianos no Brasil. É uma grande bênção. Somos quase 300 missionários no estrangeiro, em todos os continentes. Deus tem sido gracioso, tem usado a presbiteriana para levar o reino de Deus, fazer o nome de Jesus conhecido até os confins da terra. Isso é uma graça maravilhosa. Temos uma universidade, Mackenzie, com vários polos em várias capitais. Queira Deus, em breve chegará a Belo Horizonte. Temos também vários hospitais, temos um centro de pós-graduação, mestrado e doutorado, temos 11 seminários presbiterianos. Então, é uma coisa maravilhosa o que Deus tem feito na Igreja Presbiteriana. No mundo inteiro, a Igreja Presbiteriana, ou sinônimo reformada, ou puritana, ela chega a ser a 2ª maior igreja do mundo, perdendo, logicamente, obviamente, para a Assembleia de Deus, A Assembleia de Deus é a maior igreja do mundo e a presbiteriana reformada puritana é a 2ª maior igreja do mundo. É uma graça maravilhosa
que Deus concede à nossa igreja. Mas nem tudo começou assim. É onde eu quero chegar, né? Tudo começou, todos nós sabemos, com Simon. Veio ao Brasil, 26 anos de idade. O interessante que eu gosto do Simon, o dia que nasceu, 20 de janeiro, 1833. E faleceu em 9 de dezembro de 1867, com apenas 34 anos. Viveu apenas 8 anos, mas plantou uma semente no solo brasileiro. E essa semente germinou, cresceu, e é o que nós estamos comemorando hoje, né? Ou no dia de ontem. Chegou ao Brasil com 26 anos, morreu com 34, a esposa faleceu, a filhinha Ellen, a esposa chamava Ellen, a filha chamava Ellen. A filhinha foi criada, né, pelos tios, também missionários, né, e partiu, mas deixou uma semente. Irmãos, Simon chegou aqui em 12 de agosto de 1859. 2 anos e meio depois, ele batizou as 2 primeiras pessoas. Janeiro de 1862, por volta do aniversário dele. Perto do aniversário dele, ele batizou 2 pessoas. E aí, com 2 pessoas, foi organizada a primeira igreja presbiteriana do Brasil, no Rio de Janeiro, que nós chamamos carinhosamente de Catedral Presbiteriana. 2 pessoas que começou. Depois de 2 anos e meio, 2 pessoas foram recebidas por batismo e profissão de fé. Parecia um começo tão pequeno, e era pequeno. Esse Brasil gigante, imenso. Já havia várias outras denominações entrando no Brasil, né? Começa a febre amarela, os missionários voltam para os Estados Unidos ou para suas terras natal. E aí Simon resolve ficar. 2 anos e meio, 2 pessoas batizadas, um começo tão humilde, tão pequeno, e hoje nós temos essa igreja presbiteriana gigantesca no Brasil. Já forneceu vários ministros, né, para o governo brasileiro, né, já forneceu vários prefeitos, deputados, governadores, né, muita gente boa passou por essa igreja. E eu queria que a gente guardasse isso aqui, ó. Não despreze os humildes começos. Um jovem de 26 anos, que viveu apenas 8 anos no Brasil, batizou 2 pessoas depois de 2 anos e meio. Era muito pouco, parecia muito pouco, mas para Deus era o suficiente. Começou a igreja presbiteriana, e hoje nós estamos espalhados em toda a nação, né? Mais de 6.000 igrejas espalhadas pelo Brasil e crescendo. Diz nas estatísticas, as pessoas que cuidam, que é organizado uma igreja presbiteriana por semana no Brasil. Toda semana nasce uma igreja presbiteriana no Brasil, né? Mas ainda tem muito campo para avançar. Por exemplo, Minas Gerais, são 853 municípios, nós estamos presentes em 300 municípios. Então ainda tem 500 municípios, né? Seminarista nunca é demais, pode orar para Deus levantar mais obreiros, que tem muito campo ainda para ser cultivado, semeado. Irmãos, não despreze o dia dos humildes começos. Este é o nosso tema, isto é o que vivia o profeta Zacarias naquela época. Zacarias viveu numa época muito difícil do povo de Deus. Tinha passado o cativeiro da Assíria, que destruiu todo o reino do norte. Passou o cativeiro da Babilônia, destruiu todo o reino do sul. E aí nasceu Zacarias, no final do cativeiro da Babilônia. Nabucodonosor havia entrado na terra, destruído tudo. Queimou o templo, queimou a cidade, matou os velhos, mulheres e crianças, levou os jovens para a Babilônia,
E no meio disso tudo, nasceu Zacarias. Zacarias, ele vem logo após, cronologicamente falando, o profeta Isaías, que profetizou durante o cativeiro da Síria. O profeta Jeremias, que profetizou muitos anos durante o cativeiro da Babilônia. O profeta Ezequiel já profetizou no ápice do cativeiro da Babilônia. E agora nasceu Zacarias. E começa a profetizar uma promessa de paz, restauração, bênção. Mas todo mundo olhava para todo lado e só via o resto do cativeiro. Não tinha muita esperança. Não tinha muita expectativa, não tinha onde cultuar a Deus. E aí Deus chama Zacarias para unir com Ageu. E eles começam a profetizar. Deus vai reconstruir o povo de Deus, a começar pelo templo. Deus vai reconstruir o templo, o culto, a adoração verdadeira, sincera. Deus vai fazer um novo povo de adoração. Era uma tarefa humanamente impossível. Mas Deus manda Zacarias profetizar. Ageu já estava profetizando há algum tempo. Agora Deus levanta Zacarias para continuar a profecia. E aí, com Zacarias, nós vamos ver aqui, começa a reconstrução do templo, um tijolo. E aí Deus fala assim com Zacarias: não despreze os humildes começos. Zacarias questiona Deus: Deus, o que é isso? Um tijolo para construir um magnífico templo de Jerusalém? Isso não é nada. Aí Deus assim: não despreze os humildes começos. Eu estou apenas começando. Irmãos, o tijolo para Deus vale mais que um templo. Deus não tem limite, né? Mas Zacarias é chamado para encorajar o povo de Deus sobre o futuro, sobre a reconstrução do templo a longo prazo. Deus tinha uma obra para aquele povo, a começar pela reconstrução do templo. Mas aquilo era apenas o começo. Era uma obra maravilhosa, algo que todos iriam ver e iriam glorificar, mas aquilo era apenas o começo, ok? Então, irmãos, 3 pontos para nós aqui, ó, que está aí no texto que nós lemos, Zacarias 4, de 1 a 14, 3 pontos importantíssimos para nós. Não despreze os humildes começos. Então, 3 pontos para nós. Primeiro, no versículo 6. Versículo 6, vamos reler juntos? Quem está com a Bíblia aberta aí? Prosseguiu ele, Zacarias 4, 6. Prosseguiu ele e me disse: esta é a palavra do Senhor a Zorobabel, não por força nem por poder, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos exércitos. Irmãos, primeiro ponto nosso aqui, muito importante: os humildes começos levam-nos à dependência de Deus. Os humildes começos levam-nos à dependência de Deus. Zacarias está questionando Deus, orando, argumentando com Deus, e Deus vai dizer: olha, não é pela força, não é pelo poder, pelo meu espírito é que eu vou fazer essa obra. Deus falando: é pelo meu espírito que eu vou fazer essa obra. Deus está lembrando Zacarias, Zorobabel, sobre onde deveriam buscar forças para aquela obra. Não eram em homens, recursos humanos, pelo meu espírito. Irmãos, a nossa confiança, dependência de Deus deve levar-nos a uma entrega total ao Espírito de Deus. Amém? Amém. Por isso nós não podemos fazer nada sem oração. Uma entrega total e dependência de Deus. O Espírito Santo é quem deveria preencher, controlar todas as atividades que estavam ali na reconstrução do templo.
todas as atividades da nossa vida, a nossa semana. É o Espírito de Deus que tem que conduzir a nossa vida. E isso não vai acontecer se nós não tivermos vida de oração, uma entrega total a Deus. Nós precisamos entender isso. Não é a força do meu braço, não é a minha capacidade, é o Espírito de Deus. Rousseau Shedd, comentando esse texto, né, ele tem uma fala que eu achei muito interessante. Rousseau Shedd foi um dos maiores teólogos da igreja presbiteriana, da igreja brasileira. Ele era batista, né, escreveu o primeiro comentário bíblico que a gente teve aqui no Brasil em português, né, e ele fala assim, olha, o Espírito Santo controlando homens ultrapassa a força do exército ou o poder de qualquer vulto para executar o verdadeiro plano de Deus na terra. Irmãos, era muito comum naquela época buscarem parceria com exércitos de povos vizinhos. Vários reis de Israel buscaram essa parceria. Confiaram na força, no braço, no poder, na capacidade, no dinheiro. Agora, Deus conversando com Zacarias assim, não, essa obra não vai ser feita por força, por braço, por poder, pelo ego, para engrandecer homens. Essa obra vai ser a maior obra. Este tempo vai ter a maior glória, mas vai ser feito pelo Espírito. Zacarias começa a entender por que havia um começo tão humilde. Irmãos, presta atenção nisso. Há duas formas de nós realizarmos uma obra: pela nossa própria carne, capacidade, pelo nosso próprio braço. Aí é nós. Ou então, a gente reconhecer que não temos condições, capacidade, e nos jogarmos à dependência de Deus. Ou a gente faz pela nossa própria força, e aí o nosso eu, o nosso ego é engrandecido, ou nós fazemos pelo poder de Deus e a glória de Deus. Entende? Lembra de Gideão? Deus chama de Gideão: vem que você vai ser um instrumento para libertar o meu povo. Gideão convoca o exército. Parece muitos soldados. Aí Gideão, nós vamos para a guerra. Deus, calma, não tenha pressa de ir para a guerra. Tem muita gente. Se você ganhar com esse exército, vocês vão achar que foi o seu braço que fez isso. Tira um pouco. Gideão vai tirando, sobra quantos? 300. Aí Deus assim, agora tá bom. Só que do outro lado tinha quantos, irmãos? 132 mil soldados no exército inimigo. E Gideão com 300 soldados. Às vezes parece que Deus tem um pouco de senso de humor. Agora tá bom, pode ir para a guerra. Gideão com 300 soldados vai numa guerra com 132 mil soldados inimigos. O próprio Jesus aconselha, olha, quando você vai para uma guerra, considera antes se o seu exército tem condições de combater o outro exército. Agora Deus fala com Gideão, vai, tá bom, pode ir para a guerra. 300 contra 132 mil. Quem vai vencer essa guerra? Depende do lado de quem Deus está. E aí a glória foi totalmente de Deus. Os humildes começos nos levam à dependência de Deus. A reconstrução do templo de Jerusalém, que era magnífico, estava muito além da capacidade humana. Ageu, Zacarias, que eram profetas, Zorobabel, Josué era sumo sacerdote na época, Zorobabel era governador, mas vocês olharam, não tem recurso, não tem dinheiro, não tem capacidade, não tem condição. Era muito além da capacidade deles. E Deus vai assim, vamos começar a obra. Está na hora de começar a reconstrução do templo. Irmãos, lembra que quando a Babilônia entrou ali em Jerusalém, foi tudo destruído. O templo foi queimado. Quem perdeu a outra pregação, olha aí, ó, Jeremias 52, fala sobre isso. Olha para vocês verem, quando
a Babilônia invade Jerusalém, Jeremias 52, versículo 12, tem um breve relato aqui, olha. No 10º dia do 5º mês do ano 19º de Nabucodonosor, rei da Babilônia, Nebuzaradã, o chefe da guarda, servidor do rei da Babilônia, veio a Jerusalém. Significa, invadiu Jerusalém, queimou a casa do Senhor, queimou a casa do rei, como também queimou todas as casas de Jerusalém. Também entregou às chamas todos os edifícios importantes. Entende, irmãos? Jeremias 52, versículo 13. Todo o exército dos caldeus, 14, que estava com o chefe da guarda, derrubou todos os muros em redor de Jerusalém. Dos mais pobres do povo, mais do povo que havia ficado na cidade, os desertores se entregaram ao rei da Babilônia, e o mais da multidão, Nebuzaradã, o chefe da guarda, levou cativos. Olha o versículo 16. Porém, dos mais pobres da terra, deixou Nebuzaradã, o chefe da guarda, ficar alguns para vinheiros e para lavadores. É para esse povo que Zacarias está profetizando. Nabucodonosor queimou o templo, queimou a casa, o palácio, queimou os edifícios importantes, queimou toda a cidade, destruiu tudo. Os jovens ricos, inteligentes, sábios, nobres, levou cativo para a Babilônia. Entre Daniel, Sadraque, Mesaque, Abednego, e vários outros. 4.600 jovens foram levados para a Babilônia. Quem ficou ali? Os pobres. Agora Deus fala assim: reconstrua o templo. Ageu começa a profetizar. Aí o povo não está ouvindo. Deus levanta Zacarias: reconstrua o templo. O povo não está ouvindo. Zacarias não está acreditando. Deus é muito grande. Quando Salomão construiu o templo, Davi havia juntado muito ouro, tesouros, durante anos e anos e anos. Davi juntou. Quando Salomão vai construir, Salomão tinha muitos recursos, tinha muitos homens, tinha muitas parcerias, tinha muitas condições, e Salomão demorou muito para construir o templo. Agora não tem nada, e Deus manda reconstruir o templo. Isso servia, irmãos, para levar o povo a uma dependência de Deus. Salomão construiu com todos aqueles recursos, e Salomão se afastou de Deus. Diz a Bíblia, e Salomão na sua velhice se afastou de Deus, desviou de Deus. Depois ele escreve o livro de Eclesiastes para nós, contando a sua história. Mas eu quero que a gente entenda isso, irmão. A reconstrução do templo de Jerusalém, que era algo magnífico, começou muito humilde, muito simples, sem recursos financeiros, sem recursos humanos, sem possibilidade. E isso os levou a buscar a Deus, confiar em Deus, se entregar a Deus, uma dependência total de Deus, e Deus fez a obra. Salomão confiou nos seus homens, soldados, recursos e riqueza. Construiu. Deus destruiu. Salomão desviou. Agora o profeta Zacarias, ele depende de Deus. Irmãos, isso é a melhor coisa que nós temos. Quando nós paramos de confiar em nós, depender de nós, passamos a depender de Deus, uma entrega total ao Espírito Santo, essa é a melhor forma de viver a vida. A dependência de Deus é a porta para o sobrenatural. A dependência de Deus nos leva a ver o invisível, crer no impossível, experimentar coisas inimagináveis. Olha o que diz 1 Coríntios 2:9. O grande problema nosso, irmãos, é que nós queremos fazer as coisas na carne, e aí a gente não experimenta nada. Mas quando nós começamos a fazer com uma entrega a Deus, nós colhemos aquilo que Deus tem para nós. 1 Coríntios 2:9. Olha o que está escrito: mas como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam.
Vamos ler juntos? Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Irmãos, veja bem, se você faz com os seus recursos e a sua capacidade, é isso que você vai ter. Mas se nós fazemos na dependência de Deus, na entrega total ao Espírito Santo, então nós temos todos os recursos de Deus à nossa disposição. Faz sentido? Os humildes começos nos levam a uma dependência total de Deus. E agora Zacarias começa a profetizar, ajudando Ageu que estava profetizando. E aí Deus move o rei Dario, o rei Ciro, lá do outro lado do mundo, o rei Artaxerxes, e aí ele cria uma lei e manda todo mundo mandar ouro para Jerusalém. Zacarias não sabia nada disso. Nós sabemos que nós temos a Bíblia completa. Zacarias começa a profetizar. Deus fala com ele: não despreze os humildes começos. E Deus dá uma ordem ao rei lá do outro lado do mundo. E o rei cria uma lei, está lá em Esdras 1, versículo 1 a 14, o decreto do rei Ciro, e aí manda voltar tudo para Jerusalém. Olha que coisa maravilhosa, irmãos. Se Zacarias tivesse confiado na carne dele, ia ser só aquilo. Mas quando ele confiou em Deus, Deus fez a obra. Amém? Eu estava meditando esse texto, eu lembrei quando nós começamos aqui. Eu abri mão do meu salário integral no Alto Veracruz. E aí nós começamos, cainando louvor, arranhando. Ele ia lá, pedia o tio dele mandava as notas, ele arranhava aqui, eu cantando, pouca gente. Primeiro mês, R$820, mas misericórdia. Eu tinha aberto mão do meu salário integral. Pessoal, tem uma solução: buscar a Deus. E os recursos nunca pararam. Recebi um telefonema dos Estados Unidos: Ronaldo, você abriu uma nova igreja? Abri. Queria mandar uma oferta para mandar R$10 mil. Eu disse: o que é isso? Foi só uma vez, mas foi um salvaguarda. Irmãos, quando nós nos entregamos a Deus, a porta para o sobrenatural está aberta. E Deus faz coisas inimagináveis. Os humildes começos não devem ser desprezados, porque eles nos levam a Deus. E a fonte de recursos de Deus é inesgotável. Amém? Mas eu quero caminhar mais aqui. Vamos ao segundo ponto aqui. Primeiro, os humildes começos nos levam a uma dependência e entrega total a Deus. E Deus é uma fonte inesgotável. Deus trabalha 24 horas para aqueles que nele esperam. Segundo, versículo 7, volta lá, Zacarias 4, versículo 7. Vamos ler juntos aí? Quem és tu, ó grande monte, diante de Zorobabel? Serás uma campina, porque ele colocará a pedra de remate em meio a aclamações. Haja graça e graça para ela. Irmãos, segundo ponto nosso aqui, olha. Os humildes começos nos fazem reconhecer a graça de Deus. E a glória é de Deus. Os humildes começos ressaltam, destacam a graça de Deus. E a glória é toda de Deus. Porque só Deus podia fazer isso aqui. Considerando que eles não tinham homens, não tinham recursos, não tinham nada para oferecer, não tinham capacidade própria, ficaram apenas pobres na terra. Eles não tinham como realizar aquela construção magnífica. Então, aconteceu, Zorobabel era o governador, ele colocou a última pedra, a pedra de remate. Ele colocou, ele viu a construção. E aí todos reconheceram, foi uma graça de Deus, graça sobre graça para esta construção. Se eles tivessem usado os recursos, se eles tivessem usado a capacidade, a glória ia ser deles.
Mas como eles não tinham nada, a glória foi totalmente de Deus. E eles reconheceram: isso é uma graça de Deus. Graça é um presente imerecido. Graça também pode ser olhado no dicionário como uma capacidade ou uma força sobrenatural para realizações além da nossa própria capacidade. 1 Coríntios 15, 10, o apóstolo Paulo fala isso. Eu fiz isso. Eu fiz, mas não eu. A graça de Deus comigo. Então, os humildes começos nos levam a reconhecer a graça de Deus e a glória de Deus. Eles não tinham condições, não tinham capacidade, não tinham como realizar aquela obra, mas a obra aconteceu. E o governador Zorobabel colocou a última pedra de remate. Tum! E todos reconheceram a graça de Deus. No nosso texto, irmãos, eles iriam buscar o Senhor e Deus derramaria uma graça em abundância. Deus moveu o rei Dario, o rei Ciro, o rei Artaxerxes, moveu Neemias, pessoas que tinham situações confortáveis, que não seriam em nada beneficiados com a reconstrução do templo em Jerusalém. Neemias era copeiro do rei, um cargo importantíssimo. Ele não precisava voltar para Jerusalém. Esdras estavam bem. O rei Ciro não tinha nada a ver com o povo de Deus, mas o rei Ciro cria uma lei, movido por Deus. Todo mundo volte para a sua casa e leve ouro, e leve material para construção, e leve tudo que for necessário para isso, e por onde vocês passarem, que todos os governadores dos povos vizinhos vão contribuir para ajudar. Deus moveu até os incrédulos para a reconstrução do templo ali de Jerusalém, e todos eles viram que foi a graça de Deus. Irmãos, por que eles falaram aqui? Haja graça e graça para ela. Uma abundante graça. O templo de Jerusalém, ou a reconstrução do templo de Jerusalém, transmitia dois sinais poderosos da graça de Deus. Primeiro, o que nós estamos argumentando: os humildes começos, eles não tinham capacidade própria, como na época de Salomão, e ficaria evidenciada a graça de Deus. Sem dinheiro, construir aquela obra. Foi pela graça de Deus que moveu os reis, os governadores e as pessoas. Mas segundo, havia um outro motivo, que era a graça, que às vezes a gente não percebe. O templo era o local do encontro de Deus com o seu povo. Era no templo que as pessoas iam buscar o perdão, a comunhão, o sacrifício, as ofertas de gratidão. Era no templo que Deus se encontrava com o povo, derramava graça, fortalecia, renovava a aliança. O templo era o meio onde Deus derramava graça. A partir de Jesus Cristo, o véu foi rasgado, mas a igreja é a manifestação da graça de Deus hoje. A Bíblia fala que Deus não destrói o mundo por causa da igreja, e através da igreja Deus manifesta a graça às nações, entende? Então, era uma abundante graça. Primeiro, eles não tinham recursos, mas a obra foi feita. Deus moveu pessoas de muitos lugares. Segundo, uma outra forma da graça é que agora eles tinham onde ir adorar, buscar, confessar, reunir, cultuar, adorar. Eles não tinham isso. Irmãos, às vezes nós desprezamos essa graça maravilhosa de Deus. Um local onde nós podemos entrar em comunhão com Deus. A Bíblia fala que Jesus passeia na igreja na hora do culto. Jesus sonda os segredos do nosso coração. Jesus abre a nossa mente, ilumina a palavra. É no culto, é na igreja. Tem uma afirmação que ficou meio distorcida durante alguns anos da Idade Média, mas tem uma verdade muito grande por trás dessa afirmação. Não há salvação
fora do corpo de Cristo, que é a igreja. Todo salvo vai ser conectado ao corpo de Cristo, que é a igreja. Se uma pessoa está fora do corpo, fora da igreja, a salvação dela tem que ser questionada. Não existe evangélico não praticante. Não existe desigrejado. Ou é crente, firmado na rocha, conectado ao corpo de Cristo, ou não é. Nós vivemos uma época de politicamente correto. E as pessoas estão afundando no pecado, indo para o inferno e não conseguem perceber, porque estão iludidas, enganadas nos seus pecados. Fora de Jesus não há salvação. A igreja é o corpo de Cristo, Cristo é o cabeça. Nós estamos aliviando, o evangelho, pensando que estamos ajudando, mas nós não estamos ajudando. Na teologia a gente chama isso de uma graça barata, que não salva, mas condena. Graça sobre graça, uma construção magnífica, sem recursos, movendo pessoas de longe. Um local onde poderiam ter um encontro com Deus, perdão de pecado, renovação da aliança, renovar a graça para a vida diária. Irmãos, isso é o que Deus tem para nós. Aí ele fala assim: quem vai fazer isso? Ele fala assim: tem meus 2 ungidos aí. Os comentaristas divergem quem seriam esses 2 ungidos que está referindo aqui. Se eram Ageu e Zacarias, que estavam profetizando, ou se eram Josué e Zorobabel. Josué era sumo sacerdote, Zorobabel governador. A maioria converge para Josué e Zorobabel, porque Deus está conversando com Zacarias. Mas quem vai fazer isso? Tem meus 2 ungidos aí. Josué, o sumo sacerdote, Zorobabel, o governador. E aí o último ponto, irmãos. Deus fez essa obra. A graça foi derramada. O sucesso da obra de Deus não pode ser comparado a uma obra humana, nunca o que foi acontecido. Foi pela graça que foi construído o templo, reconstruído. Pela graça a salvação chegou até nós. Pela graça nós somos também capacitados para o trabalho. Olha o último ponto nosso aqui, olha. Versículo 9. Vamos ler juntos? Versículo 9. Vamos ler? As mãos de Zorobabel lançaram os fundamentos desta casa. Elas mesmas a acabarão, para que saibais que o Senhor dos Exércitos é quem me enviou a vós outros. Os humildes começos, irmãos, não nos livram da responsabilidade de trabalhar. Dependência de Deus, graça abundante, trabalho. Tem que trabalhar, Zorobabel era o governador. Zorobabel vai colocar a última pedra de remate, mas ele tem que colocar o fundamento, pôr a mão na massa, trabalhar, colocar o primeiro tijolo. Irmãos, presta atenção nisso aqui. A graça de Deus não elimina a necessidade de trabalho. Pelo contrário, é a graça que nos capacita a trabalhar. É pela graça que nós fazemos o que fazemos. Sem a graça de Deus, nada é feito, ou pode até ser feito, mas não tem valor eterno. A graça de Deus é que moveu as mãos de Zorobabel. Mas era tão pouco, apenas um tijolo. Não despreze os humildes começos. Tem que trabalhar. Era apenas um tijolo, mas a graça de Deus estava presente de uma forma abundante. As mãos de Zorobabel lançaram os fundamentos, as mãos de Zorobabel colocaram a remate. Deus moveu o mundo para aquela construção. Todo mundo reconheceu que era a graça de Deus, mas Zorobabel teve que colocar a mão na massa, teve que trabalhar. Irmãos,
Nós vivemos uma geração de liderança preguiçosa. Misericórdia. Pastores que não trabalham, presbíteros que não trabalham, diáconos que não trabalham, seminaristas que não trabalham, acomodados, deitados eternamente em berço esplêndido. Irmãos, misericórdia, tem que trabalhar. As pessoas vão ser salvas pela graça, mas tem que pregar a palavra, tem que evangelizar, tem que convidar, tem que orar, tem que jejuar, tem que trabalhar. Deixa a preguiça de lado. Sem trabalho não vão. Eles tiveram que trabalhar. A graça de Deus tem a ver com a soberania divina. Deus é soberano e Ele faz pela graça. Não há mérito nenhum em nós. Mas o trabalho humano tem a ver com a nossa responsabilidade. Deus prometeu: vou reconstruir o templo. Senhor, não tem recurso, não despreze o humilde começo. Quem vai fazer? Meus 2 ungidos. Zorobabel, coloca a primeira pedra, primeiro tijolo. Senhor, é muito pouco, um tijolo, uma obra desse tamanho. Ele vai colocar o primeiro tijolo, ele vai colocar o último tijolo. Mas tem que trabalhar. Ele tiver que colocar a mão na massa. Neemias fala que quando ele chega em Jerusalém e viu aquela situação dos muros, antes de reconstruir o templo, diz ele que metade orava, metade trabalhava. Tem que trabalhar, tem que orar, porque nós dependemos do Espírito e da graça de Deus, mas tem que trabalhar. Entende? Faz sentido, irmãos? A colocação de um tijolo era muito pouco, mas era o início do trabalho. E Deus realizou uma grande obra que todas as nações viram, mas tem que trabalhar. Precisa lançar fora essa preguiça. Tem que trabalhar, irmãos. As pessoas não vão ser salvas por acaso. Deus criou um meio. Pregação da palavra, oração. Nós ficamos sentados esperando as pessoas virem. Não vai acontecer. Às vezes até vem e sai. Porque faltou trabalho de nossa parte em orar, em evangelizar, em conversar, em discipular. Nós estamos entrando nessa onda de discipulado. Dá muito trabalho, mas todos os que conseguiram superar, assim, olha, é a melhor bênção para a igreja. O pessoal entende a realidade. Teve uma vez que teve uma palestra, eu gosto muito de ouvir palestras de outros pastores, eu vou muito nessa palestra. Esse pastor era um discípulo de John Stott. John Stott foi um dos maiores pastores do mundo, morreu com 95 anos de idade, há pouco tempo agora. Escreveu muitos livros, muita teologia, foi um pastor da rainha da Inglaterra, durante muitos anos. Fez um trabalho maravilhoso no mundo inteiro, deu palestras no mundo inteiro, morreu. No ano seguinte à morte dele, veio um pastor ao Brasil. Deu palestras na primeira igreja presbiteriana, deu palestras na 8ª igreja presbiteriana. Eu fui nas 2 palestras, era a mesma palestra. E aí, na primeira igreja, foi primeiro, só por questão logística, eu fui lá. E aí ele deu a palestra e tal, falou sobre dons espirituais, falou sobre o corpo de Cristo, sobre a igreja, a importância da igreja, falando em inglês, um tradutor que não era muito bom. E a gente estava meio cochilando, igual às vezes a gente fica no culto, quando a gente está ouvindo uma coisa que a gente não quer ouvir. E aí, de repente, eu disse, gente, eu vou dar o segredo de John Stott para vocês. Aí todo mundo acordou. A igreja estava lotada. Todo mundo acordou. Rapidinho o pessoal começou a procurar papel, caneta. Eu também peguei uma caneta e um papel na hora. 3 segredos de John Stott. Todo mundo concentrado. Ele estava falando em inglês. Aí falou, primeiro segredo, trabalho. Nós anotamos, primeiro segredo de John Stott, trabalho. Aí falou, segundo segredo, mais trabalho. Aí a gente ficou assim, nós entendemos errado. O tradutor falou assim, aí ele, é isso mesmo, mais trabalho.
Aí o tradutor traduziu, mais trabalho. Terceiro segredo de John Stott, um dos maiores pastores do mundo, incomparável. Ainda mais trabalho. Deus não abençoa preguiçoso. Trabalho, mais trabalho e ainda mais trabalho. Todo mundo ficou olhando para ele. À noite eu fui na palestra na 8ª igreja, ou à tarde. Chegamos lá, né? Eram várias palestras. Aí todo mundo assim, vou dar um segredo de hoje. De novo, não. Mas eu aprendi, irmãos, Deus não abençoa preguiçoso. Entende? Faz sentido? Nós precisamos entender. Deus vai derramar graça. Deus vai capacitar. Deus vai mover as pessoas. Mas somos nós que temos que colocar a mão na massa. Colocar o tijolo. O primeiro tijolo, o segundo tijolo. O grande estadista, né? Winston Churchill, quando ele ganhou a guerra, aí ele era crente, tipo assim, dou glórias a Deus por vencer essa grande guerra, a guerra mundial. Foi pela graça de Deus e com muito suor, sangue e lágrimas. Foi pela graça de Deus, mas com muito suor, sangue e lágrimas. É assim que nós temos que viver. Um outro que é mais conhecido nosso, lembra da multiplicação dos pães e peixes? Alimenta as multidões. Senhor, só tem 5 pães e 2 peixes. Alimenta a multidões. Como, Senhor? Dá-lhe vós mesmo de comer. Vocês são instrumento de Deus. Mas, Senhor, 5 pães e 2 peixes, não tem padaria, não tem dinheiro, onde eu vou arrumar tanto pão para toda a gente? Dá-lhe vós mesmos de comer. E eles saíram, alimentaram a multidão. Olha que interessante. É a graça de Deus, mas não elimina a responsabilidade humana. Irmãos, para concluir, era muito mais fácil para o povo de Deus desanimar diante de tantos resultados e progressos pequenos, escassos, falta de pessoas, falta de recursos, falta de ânimo, né? A Ageu fala muito sobre isso, né? O pessoal estava desanimado. Desistir era o mais fácil, mas não era o melhor. Confiar em homens é mais fácil, mas não é o melhor. Os humildes começos devem fazer-nos olhar para Deus, dependência de Deus, crer na graça de Deus, mas não nos isenta de trabalhar. Deus tem prometido muita coisa boa para a nossa igreja, irmãos. Mas Deus não abençoa preguiçoso. Faz sentido para vocês? Deus tem um futuro maravilhoso para a nossa igreja, abençoar as nações, abençoar igrejas, muitos projetos sociais, profissionalizantes, mas vai ter que trabalhar, né? Deus plantou essa igreja. Eu não queria sair do Alto Veracruz, já tinha recebido vários convites. Ronaldo, abre uma nova igreja, mas não é para ser mais uma igreja que seja bênção, ponte para as nações até os confins da terra, mas vai ter que trabalhar. A obra de Deus não avança em padrões humanos, é na dependência do Espírito, na graça divina, capacitando o povo de Deus para trabalhar. Amém? Amém. Vamos orar? Coloque diante de Deus aí.